Aê! Oi, Johnny! Aê! Oi, gente! Já aprovei aqui sua participação. Cadê você? Oi, Johnny! E aí, querida? Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem? Boa tarde, boa noite. É, aqui já tá bem escuro, né? Aqui acabou de descer um pôr do sol lindão. Uau, Você tá em Piracanga? tô em Piracanga. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ah, o melhor lugar para estar, né, João, nesse momento, nessa quarentena. Pois é, pois é. Eu tava percebendo que eu já fiz a transição há 10 anos atrás. Sim, Tá falando tanto de transição, né? Graças a sim. Deus eu já transitei, então tá sendo mais suave. Bom, João, antes da gente bater o nosso papo temático, né? Agradeço a você por estar aqui agora, ter aceito o meu convite para vir contribuir com a sua medicina, sua arte. A gente está oficialmente já com a lua em peixes. E você é pisciano, né, João? Se não me Tô, falha a memória. tô pisciano. Pois eu quero E saber então a mais gente dessa lua em está. peixes aí. Então, né, os altas conexões e sintonias, né? A lua em peixes é a lua dos artistas, o peixes também, né, no zodíaco, precisa expressar toda essa imensidão oceânica da alma, né? E aí, João, eu sou muito grata de você estar aqui agora conversando com a gente e queria que você se apresentasse para a gente antes de eu puxar minhas perguntas aí para você. Tá bom. Ah, primeiro quero te agradecer o convite também, né? Para mim é inédito, na verdade, estar falando do meu trabalho, né? Porque não como fotógrafo, né? Eu já fotografo há muitos anos, enfim. Mas você me chamou para eu falar um pouquinho, né, do trabalho mais recente que eu tenho feito, né? Nas areias, esses desenhos nas areias. E eu nunca falei sobre ele, então eu falei, poxa, legal, uma oportunidade boa de estar me ouvindo até sobre esse trabalho, o que que ele representa para mim, que eu nunca parei para pensar muito, né? Eu vou lá e faço a arte, tá? Mas nunca avaliei o que é isso. Então, enfim, me apresentando. Então, sou pisciano, nasci 28 de fevereiro de 75, então estou com 45 anos. Me sinto bem, me sinto saudável, né? Morando aqui em Piracanga, né? Na Ecovila já há 11 anos, né? Então tenho optado por uma vida mais simples, mais contato com a natureza, né? E eu fiz uma mudança, né, na minha vida quando eu tinha 29 anos. Foi quando eu saí da cidade mesmo, né? Fui atrás de um sonho. Sempre gostei do mar, do mergulho, né? A fotografia estava me convidando. Estava formado em educação física ali, trabalhando, né, em academias lá no Rio de Janeiro. Estava tudo bem, não tinha do que me queixar, mas alguma coisa me chamava, além do que eu estava vivendo, né? E no momento que eu estava numa crise, né? Tinha terminado um relacionamento longo, né? E me sentia um peixe fora d'água, a verdade era essa, porque eu sempre quis estar morando perto da natureza, vivendo, né, mais intensamente essa experiência de estar na natureza. E aí eu decidi ouvir meu coração, tinha um chamado para ir morar em Fernando de Noronha, aí fui morar lá. Passei 3 anos, né, morando lá. E saí de lá também uma busca maior, assim, pela espiritualidade, né, pela sustentabilidade. Passei um ano viajando de carro e cheguei aqui em Piracanga. Resumindo, assim, um pouquinho, né, da minha história. E a fotografia, Bem ela chegou. resumido. Eu me lembro, eu com 17, 18 anos, eu queria ser fotógrafo, mas eu não enveredei por esse caminho. Nesse momento que
eu já ouvia, né, uma voz falando, pô, isso é legal, você gosta, enfim. E aí eu brincava só, né, de tirar umas fotos e tal. E aí retomei isso pouco antes de ir para Fernando de Noronha. Eu comecei a fotografar com um amigo que tinha uma câmera fotográfica. E ele falou, pô, João, não quer me ensinar um pouquinho de fotografia? Eu falei, pô, Marco, eu tô sem fotografar, mas vamos lá. Eu lembro alguma coisa de técnica. E acabou que a gente era muito amigo. A gente pegava o carro cedinho, saía viajando pela natureza lá do Rio de Janeiro, né? Aquelas montanhas, aquelas praias e tal. E aí eu me empolguei de novo com a fotografia. Aí quando eu fui morar em Noronha, já comecei a trabalhar com a fotografia, né? Enfim. E aí em Noronha, eu tava com a cidade aí 28, 29, tava curtindo a vida lá, né? Solteiro em Fernando de Noronha, né? Então, só festa, só farra, trabalho também, né? Foi muito bom profissionalmente para mim, né, o que eu criei lá. Enfim, mas já tinha um chamado espiritual também, né? Quando eu fiz essa mudança para lá, já tinha esse chamado espiritual, uma busca espiritual, né? E aí isso se acentuou, porque eu percebi que lá também, né, tinha muita coisa da natureza, mas tinha coisa muito da noitada, né? Da bebida e Hum. tal. Eu falei, cara, não, isso não tá mais servindo para mim. E aí saí de lá já sabendo que eu não queria, o que eu não queria, eu já sabia, né? Então não voltar para o Rio de Janeiro, não voltar para uma cidade. Passei um ano viajando, cheguei aqui em Piracanga. No meio do caminho fiz um curso de permacultura. E aí foi um choque, assim, porque o facilitador do curso trouxe uma visão muito mais ampla para mim, né, de como estava realmente a nossa situação planetária, né? Não tinha tanta informação e ao mesmo tempo não Uhum. tinha acesso a tanta solução, né, em termos de soluções práticas ali da permacultura, de sustentabilidade, né? E aí eu me encantei. E aí eu estava viajando pelo Brasil, um casal me indicou, conheci Piracanga, estava muito no início aqui ainda, né? E aí quando eu cheguei, falei, nossa, é isso que eu quero me dedicar agora, né? A trabalhar com a terra. Então eu tinha uma vida assim muito voltada para o mar desde a infância e de repente eu, mesmo Piracanga sendo em frente ao mar aqui, né? Eu me virei um pouquinho para o outro lado, para a terra, né? E comecei a trabalhar com a terra, me encantei também com a parte de sustentabilidade, enfim. Então tem essa formação, né? Como professor de educação física, não atuo mais, cheguei a fazer uns cursos de yoga, de formação também, mas cheguei a dar aula também, mas não era muito a minha, fiz mais para um processo de autoconhecimento mesmo, né? Na verdade, eu me machuquei fazendo yoga, falei, nossa, não é esse yoga, né? Estava meio encantado, assim, pelas posturas, né? Enfim, não, não é bem isso, não é isso que eu estou buscando, né? Enfim. E aí a permacultura, né? Tive esse grande chamado para trabalhar com sustentabilidade, e aí aqui em Piracanga, né? A gente se conheceu numa experiência dessa, né? Você veio conhecer Piracanga. Na época eu estava organizando, né, grupos de voluntários, que depois virou essa escola de serviço, né? Enfim. E de um tempo para cá eu tenho me aprofundado no autoconhecimento, né, através de várias ferramentas e também tenho tido mais clareza do que eu não quero. E aí me encontrar com Uhum. algo mais genuíno mesmo, né? E aí chegou essa nova arte assim na minha vida, né? Enfim. Eu acho que é por aí. Tem mais alguma coisa que você queira? Fiz uma retrospectiva assim, rápida. Não, foi maravilhosa, João. Foi bem resumida mesmo. E acho que tem vários pontos nela que eu fui anotando aqui, bem legais, para fazer os links para eu te entrevistar. Então, a primeira palavra que me chama atenção, né, na sua narrativa, você contando sua história, é o sonho, né? Tem uma hora que você fala do sonho. E os piscianos, eles têm a mensagem dentro do zodíaco, eles são sonhadores, né? Muitas vezes eles são chamados de idealistas, de É, utópicos,
né? Mas são eles que trazem essa mensagem para a humanidade. Acreditem nos sonhos de vocês, né? É possível realizar os sonhos e a gente sem sonho, a gente não é nada. E tem essa diferença, né, de sonho do inconsciente, da psique, que também é Peixes, que é filho de Netuno, então toda essa intuição, percepção, mensagens simbólicas, mas tem o sonho palpável, o sonho como a realização do que a nossa alma quer fazer, né? Então, aí você falou, né, na sua narrativa do sonho e você fala, cara, olha que louco, né? Não é que estava acontecendo alguma coisa assim tão anormal na minha vida, mas tava tudo bem. Eu tinha feito a faculdade, estava trabalhando, mas tinha uma vozinha, né, que ficava me apontando, me mostrando, que me chamava, você falou. E esse chamar é esse chamado de alma, né, João, que os piscianos Total. tanto tem eles são essa voz, né? E depois, na sua própria fala, você fala da voz do coração, que você, né, seguiu a voz do seu coração. Se você puder, e eu acho que isso está totalmente conectado ao trabalho que você faz, seja com a fotografia, seja essa expressão recente, né, da artística com as mandalas na areia, mas, de toda forma, eu vejo que tudo que você empreende, tudo que você faz, é porque está alinhado com a sua verdade daquele momento, né? Eu vejo muito, eu sinto e vejo muito essa impecabilidade, né? Essa busca por uma integridade. Então, eu queria que você pudesse contar para a gente como que a sua atuação hoje em dia, né? Esse ser artista é tão grande ser artista, né? Porque você está o tempo inteiro livre para criar, né? Você é um artista, você está criando. E a criação vem dessa conexão da voz superior, da voz do momento, da sua consciência, né? Então, se você pudesse contar um pouco para a gente como que esse seu processo de confiar na sua intuição, ouvir os chamados da sua alma e como que isso você sente que se expressa hoje em dia na sua atuação e expressão artística. Ficou claro ou ficou muito Sim, confuso, super, João? super. Não, e para mim é um prazer falar sobre isso, porque eu realmente acredito muito. Eu vivo isso na minha vida, né? Inclusive trabalhando com pessoas, assim, já tive a oportunidade algumas vezes. Eu falo muito sobre isso, sobre os sonhos, porque eu acredito muito que o sonho. Eu estou fazendo agora uma formação de facilitação de propósito, né? E eu conecto totalmente o sonho ao propósito. Porque o sonho, para mim, é como se fosse uma mensagem divina dizendo, vai para ali, vai fazer isso. Claro que até você viver aquilo, você não tem ideia do que vai acontecer, né? Mas a sensação que eu tenho é que eu preciso viver aquilo, né? E como eu me lancei várias vezes na minha vida que eu tinha isso vivo, assim, o sonho vai, todas as vezes que eu me lancei, eu dei um salto. A sensação que eu tenho é essa. Eu dei um salto, sabe? Foram experiências riquíssimas, né? Quando eu digo dei um salto, que estou dizendo sobre isso, né? Foram experiências que me tiraram do modus operandi e que me enriqueceram. Que talvez que você, esse salto aqui, experiências que você materializou a sua alma, que você viveu que o seu espírito queria viver, que ele falava. Exatamente. Eu vivenciei aquilo e aquilo me colocou num outro patamar de experiência humana na Terra mesmo, sabe? Dizendo assim, né? Então, posso enumerar alguns sonhos assim, porque eu gosto de realizar. Quando me vem uma ideia assim muito clara que eu sinto no coração, eu faço as coisas, né? Então, muitas experiências dessas foram viagens, né? Foram experiências de vida, como largar a cidade, né? O trabalho que estava tudo direitinho, e fui morar em Fernando de Noronha. Foi uma experiência maravilhosa. Eu tinha um sonho de conhecer uma, uma comunidade indígena, né? E eu tive uma experiência maravilhosa,
duas experiências maravilhosas que me colocaram em outro lugar também, experiência de ver o mundo de uma maneira completamente diferente, né? Através da vivência em outra cultura, né? Então são alguns exemplos assim que eu lembro assim agora. Tem outros, né? Outros exemplos assim, mas eu acho que são de grande importância assim o sonho. E aí, em relação ao propósito, que eu sinto é que o sonho ele te permite uma experiência que vai te levar para um estado maior de conexão com você mesmo. É o espaço, muitas vezes o que eu sinto é que quando a gente está vivendo um sonho, a gente está criando um espaço interno para poder vivenciar uma coisa nova, que vai colocar a gente num outro nível de consciência, né? Seja cultural, seja espiritual, seja cognitivo, não importa, né? A gente vive aqui várias experiências, né? Enfim, então nesses vários níveis, assim, eu entendo o sonho, assim, a importância de viver o sonho. E eu não consigo viver diferente, a verdade é essa. Na minha expressão artística, você estava falando disso, né? O meu modo de atuar no mundo, seja principalmente através do trabalho, sempre teve muito conectado àquilo que realmente eu gosto de fazer. Eu não conseguiria fazer diferente. Eu adoeceria se eu fizesse diferente, eu não tenho dúvida. Eu já tive poucas experiências, mas que já falaram, cara, não é por aí. Você já sabe, não é por aí. Você tem outras coisas para experimentar, né? Que vão Que, te e, e enriquecer, você né? e você diz, João, né, que o seu propósito está alinhado ao que você gosta e, em outras palavras, a gente pode dizer que é manifestar, tá conectado ao seu sentir, né? Se faz sentir, faz sentido, aí você faz. Se você não sente, você não faz, você não age nesse sentido, né? É claro que às vezes a coisa não vem tão clara assim, né? Muitas vezes vem Uhum. muito clara, mas, por exemplo, trazendo assim que eu me considero um realizador de sonho, posso dizer isso. Mas nos últimos anos, meu pai perguntou aqui, meu pai está na live aí, ele perguntou, e os medos existem? Nos últimos Ah, é anos seu pai, que legal. eu senti um pouco mais de medo, senti um pouco mais de medo do mundo, por tudo que está acontecendo, sabe? Eu entrei num ceticismo, assim, aí eu sinto que eu me fechei. E é isso, quando a gente se fecha, a gente perde essa Uhum. conexão, né? O medo faz a gente se fechar para estar ouvindo com mais clareza essas vozes, né? Então aí eu passei, né, desse tempo para cá que eu fui percebendo isso, a buscar uma forma de estar me conectando de novo, né? Enfim, e eu senti que tem muito a ver com a vida que eu levei nos últimos anos aqui. Sinto que eu fui me fechando no meu mundo e tal, e que eu precisava realmente. Mas acho que a vida é essa, né? Ela é cheia de ciclos assim, né? E foi importante vivenciar esse ciclo, né? Onde eu me retraí, aí eu fui começando a perceber que eu estava perdendo essa conexão. Opa, tem alguma coisa aí que precisa ser movimentada, né? Então eu acho que eu Uhum. estou vivendo esse momento, na verdade, de reabertura. E sendo bem sincero, assim, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, para mim, se abriu um grande portal. Eu não estou sofrendo nada com o que está acontecendo, sendo bem sincero, assim, pelo contrário. O que está acontecendo me enche de esperança, que eu carrego uma dor muito grande, assim, da nossa relação com o planeta Terra, né? E eu estava vendo que a Uhum. gente estava indo para um buraco, não, sabe? Um buraco. Por mais que tivesse engajado na minha prática diária de cuidado, não é a situação que o planeta está vivendo, né? Não é o que a nossa cultura Uhum. está vivendo. Então eu falei, cara, eu estava cético muito por causa disso também, vendo tudo que estava acontecendo. O que aconteceu aqui nos últimos anos, né? Bem recente, né? Essas queimadas na Amazônia, né? As manchas de Pantanal, no óleo. Cerrado, depois o óleo que chegou aqui na. Pô, eu moro numa ecovila na Piracanga, de repente chegou uma mancha de óleo que eu falei, que é isso, cara? O que está acontecendo, assim?
falei, ferrou, para onde que a gente vai? Não tem mais, sabe? Então eu me vi nesse ceticismo nesses últimos tempos. E aí quando chegou essa pandemia, sabe, para mim é assim, para mim vem claro a mensagem do planeta, sabe? Eu tenho muita conexão com o planeta, então tem um recado aí muito claro para a gente ouvir, né? E me encheu de esperança porque é isso, todo mundo parou e todo mundo, assim, não que todo mundo está ouvindo, mas tem muita gente ouvindo, muita Uhum. gente parando para perceber, né, o que está acontecendo. E aí o meu trabalho artístico também tem entrado nisso, né? Eu E ia te perguntar, João, antes de, desculpa te interromper, mas só para fazer o link, que o planeta, se você concorda comigo, essa pausa, né, essa parada, é para a gente rever a nossa relação, especialmente, né, com o feminino, sabendo que feminino não existe sem masculino. Então, são as energias, os princípios yin e yang que estão desequilibrados, distorcidos, né? Mas principalmente a nossa relação com o feminino, porque é o feminino restaurado, harmônico, curado, que consegue acolher o masculino distorcido também, né? E esse feminino, João, ele, né, uma das qualidades dele é o sentir, né? É o descongelamento do fazer, do produzir, do ir para fora e ir para dentro, e canalizar, e conectar, e receber, para depois agir, né, e manifestar de um outro lugar. E eu vejo que o seu trabalho, né, com a fotografia, com as mandalas, vem muito desse lugar, né, de reconexão da sua relação com o planeta Terra, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, né, com esse respeito, essa honraria. E é como se você tivesse o seu canal, né, mais limpo. E aí fica mais fluídico de receber essa mensagem com clareza que você falou, que nem sempre é tão fácil, que eu acredito que é onde você materializa o seu olhar na fotografia, é onde você materializa a canalização da mandala, da figura que você vai fazendo ali no movimento, né? É isso mesmo? olha, só voltando um pouquinho aí na sua fala, né? A questão do masculino e do feminino. É isso, a gente vive um desequilíbrio grande, tanto no masculino quanto no feminino, né? Mas o masculino violento, né? Que está destruindo tudo aí, né? E, e o feminino está acordando também, né? Esse feminino empoderado, né? Que teve tanto tempo desempoderado pelo masculino distorcido, ele tá vindo com tudo, né? Questão do próprio feminismo, mas as minorias todas também, né? Porque a distorção do feminino é a submissão, né? Então tá todo mundo aí botando a boca no trombone, não dá mais para estar vivendo dessa maneira, né? Enfim, e eu realmente, quando eu falei, né, um pouquinho atrás aí da minha dor, a minha dor sempre teve relacionada a essa violência do masculino distorcido, essa falta de cuidado, né? Essa é uma dor que eu trago. Então eu procuro, a partir desse sentir, de sentir essa dor, pô, o que eu posso trazer para harmonizar isso, né? Então, o meu, assim, no meu sentir, eu não sou uma pessoa de sei lá, de ir para o front, assim, de uma batalha, né? O meu trabalho, eu sinto que ele é mais sutil, né? Total. E artisticamente também, né? Eu não sou, né, uma pessoa que poderia ser um ativista daquele lá do Greenpeace que entra num navio daquele e vai se meter na frente do outro. Não. É importante que seja feito esse trabalho, mas não é o meu trabalho. O meu trabalho ele é mais delicado, assim, é mais sutil, né? Mas já tive um pouco dessa raiva assim dentro de mim, né? Julgando, né? Poxa, por que você não faz diferente? Enfim, dentro de casa, aqui em Piracanga mesmo, né? Na época que eu
cuidava dos resíduos aqui, eu ficava pé da vida quando as pessoas não separavam direito o resíduo, por exemplo, né? Mas fui aprendendo com o tempo também, né, a lidar com isso. Mas então a minha arte, eu sinto que ela vem com um papel mais assim de, de fazer as pessoas se conectarem com a beleza do mundo, sabe? Não só através da fotografia, que eu retrato, né, realmente a beleza. A minha fotografia está focada na beleza do mundo, né? Mas também esse trabalho dos desenhos, porque eu desenho padrões da natureza, né? Então, sensibilizar as pessoas, pô, olha que lugar maravilhoso que a gente vive, a gente vai destruir isso aqui, não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Então, a minha pegada através da fotografia é bem isso. E aí você estava perguntando de como é o processo criativo, foi isso? Eu não captei bem o finalzinho ali. Fiz o link, né, da restauração, da cura da desarmonia do masculino e do feminino para um masculino e feminino harmônicos, equilibrados, e que o feminino vem do sentir. E aí esse sentir que está receptivo e que recebe, que canaliza, né? E aí, a partir desse receber a mensagem com o masculino criativo e não destrutivo, então realiza uma ação que é a materialização desse sentir, né? Que aí é o que eu disse que eu vejo você materializando nas mandalas, principalmente, mas na fotografia também. Mas é basicamente o que você respondeu, João. Tá. E é um trabalho assim que ele é. O que eu gosto desse trabalho é porque ele me representa mesmo, né? Porque é um trabalho assim, para quem não conhece, né? Meu trabalho tem no Instagram algumas imagens, né? Tem land art, né? Que são desenhos que eu faço na areia. E o bacana desse trabalho é que, na verdade, quando eu comecei a fazer, foi assim, só para resgatar um pouquinho dessa história também. Eu fui criado, né, na minha infância em casa de praia, e quando passava o fim de semana, a praia estava cheia de lixo, né? A gente tinha casa de praia ali, mas chegava muita gente fim de semana, a praia ficava cheia de lixo. E aí os nativos, eles varriam a praia de manhã com rastelo. E aí a praia Nossa, ficava linda de novo, sabe? Era lindo ver aquilo, né? Quando eu vi esse trabalho pela primeira vez, que é um artista, ele é europeu, agora não me lembro a nacionalidade dele. Tem algumas pessoas que fazem essas artes na areia, tá? Mas quando eu vi o trabalho a primeira vez, eu falei, nossa, vou fazer isso. Vou fazer isso. Aí eu experimentei, fiz o primeiro desenho, né? E fotografei com drone, porque tem que ser uma foto feita de cima, né? E foi incrível, porque na verdade eu não sei desenhar nada, quase nada no papel, não sei desenhar no papel. E de repente eu estava fazendo aqueles desenhos enormes lá na areia, né? Mas me conecta muito com a beleza sempre e a natureza, porque para fazer esse desenho não dá para fazer qualquer dia, qualquer hora, né? Enfim, tem um dia específico do mês para fazer. Então eu dependo É da uma lua, vez por mês? está totalmente conectado com a lua. Eu sou muito conectado com o Olha! mar, com a lua, com as marés, né? Eu vivo isso aqui, né? No meu dia a dia. É. Então, para fazer esses desenhos, eu tô ali acompanhando, né? Dia a dia, o movimento das marés e tal, porque eu preciso de uma maré bem recuada, que acontece na lua cheia, na lua nova, para poder ter aquela extensão de praia boa, né? Com areia bem durinha. E o horário também precisa ser bem cedinho ou no final da tarde, para eu ter uma luz boa. Tem que ter sol, tem que ter luz para dar esse contraste na areia. É Que interessante, né, é uma João? foto feita Porque sempre contra a luz. tanto toda essa explicação que você está dando agora, então, tanto as mandalas quanto a fotografia, por trás da beleza do sentir, da percepção, da intuição, tem toda uma técnica, uma estrutura, né? Mesmo que natural, tem todo uma estrutura, um sustento por trás, né? Exatamente.
E é essa conexão que eu adoro, assim, com os ciclos da natureza mesmo, com os tempos da natureza, né? Eu acordo com o dia amanhecendo todo dia. Todo dia. O sol, 5 minutos, 10 minutos antes do sol nascer, eu acordo. Posso dormir meia-noite, posso dormir às 10, eu vou acordar nesse horário, né? Então, estou muito conectado com os ciclos da vida mesmo, né? Da natureza, enfim. E, e aí as marés são... Ah, é incrível ver, né? Como a natureza se transforma aqui em Piracanga, né? Com as marés, né? E eu começo a viajar muito assim nos padrões da natureza, nos ritmos da natureza, enfim. Mas é isso, é uma arte que está muito conectada com os ciclos da natureza, né? E também com as formas da natureza, porque a inspiração realmente do desenho, os desenhos que inicialmente eram mais no formato das mandalas, eu sinto que tendem a ter uma experiência assim com os padrões da natureza, né? Esse desenho, por exemplo, de, né, uma folha, né, que tem aqueles veios, né, que se repetem, né, aquela matemática ali, né? Existe uma fórmula matemática até, né, que expressa a beleza, né? Os egípcios sabiam disso nas construções que eles faziam, né? Tinha toda uma proporção, né? Tem um nome, eu esqueci o nome da proporção agora. Tem a proporção áurea, mas tem um número específico, né? Que retrata, por Não é exemplo, o Fibonacci? Fibonacci, é. E aí, por exemplo, o crescimento do girassol, né? Aquelas pétalas assim perfeitas desenhadas, né? Enfim, eu gosto muito desses padrões da natureza também. Então eu procuro usar isso que eu uso na fotografia, obviamente, para fazer uma composição. Na fotografia você usa, né, esse Uhum. conhecimento aí matemático, mas também para fazer essas artes, né? E é a inteligência da natureza, né? Mais uma vez a gente chega lá, né? Na origem. Eu, eu acho, total, total. Eu acho muito bonito porque dá para ver a manifestação e a correlação micro-macro, né, João? É muito. Como na natureza, né? Você acabou de falar, é a geometria sagrada, né? E eu acho muito, muito lindo isso, é de uma beleza realmente que precisa estar muito limpo, muito puro, muito cristalino, né? Para estar conectado, não perder essa conexão com esse algo maior, né? Com essa beleza universal. E, João, eu queria te fazer uma pergunta. Como um legítimo pisciano, né, e todo o seu trabalho, tudo que você está falando aqui, e eu ter convivido com você um tempo da minha vida, eu sei que você é muito sensível. E eu queria que você falasse para gente, né, se você sempre se reconheceu sensível, se desde criança você era sensível, se você tinha esse olhar diferenciado, né, para o mundo. Até alguém escreveu aqui, né, que a fotografia permite, aprendemos muito observando mesmo, quando você estava falando da fotografia, né, que é um Maíra, exercício de... a Maíra, que é Quem que é? fotógrafo também, lá de Fernando de Noronha. Ah, pois é, a fotografia é um super exercício de autoconhecimento, né? Porque você desenvolveu o músculo da autoobservação, né? Eu lembro de você contando uma vez em Piracanga que você ficou dias, horas, dias, semanas esperando o beija-flor chegar para você fazer a foto, né, do beija-flor. Então, eu queria que você falasse para gente se você sempre se sentiu sensível e se você, por ser homem, sofreu algum preconceito, né, da sociedade, por ter essa sensibilidade aflorada que não é tão comum, né, nos homens, que não é qualquer homem que, eu estou conectado com a natureza e observando a beleza dos pássaros, né? Ah, olha, eu acho que eu vivi em ambientes que me facilitaram isso também, né? Da onde veio a sensibilidade? Não sei, talvez tenha nascido com isso, não sei, mas eu sinto que
Isso foi desenvolvido na minha infância por experiências vividas na natureza, assim, bem intensas mesmo, né? Junto à natureza e comunidades tradicionais também que viviam nesse ritmo já da natureza também, observando, né? Eu lembro, né, da minha infância na ilha de Itacuruçá, onde eu passava todas as férias, né? E lá a gente observava, naturalmente a gente observava muito a natureza, porque a gente pescava, então a gente já estava conectado com os ventos, com as marés, né? Os nativos também tinham muita sensibilidade em relação a isso. Então fui criando no... Ai, meu Deus. João. Ah, João. Calma aí, gente. Vou chamar o João. Fiquem aí, fiquem aí. Cadê o João? João. Gente, João caiu. Total. Cadê o João, gente? Calma, é Mercúrio retrógrado. Tá terminando a passagem do Mercúrio. Daqui a pouco a gente vai estar com a comunicação direta aí, sem essas interferências nas lives. Ontem, ó, a Clara tá aqui assistindo. Ontem eu fiz a live com a Clara, outra artista maravilhosa, e tivemos aí muitos desafios com a comunicação, né? Oi, Jai, aí, ó, só artista entrando na live, gente. Só os artistas piscianos, tudo. Quem tem peixes forte aí, câncer, escorpião, só as águas chegando aqui, né? As alminhas grandiosas, oceânicas, que precisam expressar, né? Todo o seu sentir, encontrar uma forma, né? De expressar toda a sua capacidade, né, empática, capacidade de sentir de alguma forma. Normalmente a gente encontra isso como muito piscianamente, como o João falou para a gente, né? Buscando uma conexão com o sagrado, com o divino, com a espiritualidade e barra ou a arte, né? Vamos ver se o João chegou aqui. Gente, não. Yara, você tá aí, Yara? Yarinha, querida, outra pisciana. Yara, você tá aí, pisciana? Outra artista, dançarina de danças circulares sagradas. A gente fez uma live junta sobre racismo e inclusão também. E eu tô aqui, tô aguardando o João, gente. Se o João. Aê, Yara, você tá aqui também, maravilhosa. Olha aí, Gente, quem mais aí é Sol em Peixes, Ascendente Peixes ou Lua em Peixes? Eu tenho Ascendente e Lua em Peixes na casa 12, que é a casa de Peixes. Então, é só. Hoje a Lua tá em Peixes, né? Acabou de entrar. Só os artistas por aqui, ou espiritualistas. Quem mais é artista por aí? Jaya tá nas tatuagens. Bom, gente, meu convidado não chega. A gente continua batendo. Olha, a Grazi falou aqui é virgem. Grazi, sabia que o virgem. Virgem na arte. O virgem é o oposto complementar de peixe, sabia? E é muito bonita essa relação, né? Esse eixo do zodíaco. Além de ser o eixo do serviço. Ai, que legal! Opa, olha aí, gente, só os peixes. Lua em peixes também. Olha que interessante, só tem água e terra. As pessoas. A Grazi comentou da Íris, que é Capricórnio com ascendente em Virgem. Aí a leitura da Aura falou, sou Virgem com Capricórnio. E esse eixo, né? Virgem Peixes, além de ser o eixo do serviço, do amor incondicional, é o que eu acabei de falar ali com o João,
da relação micro-macro, né? Então, Virgem, ele conecta ao micro. Ele que tem esse olhar de ver a espessura da folha, quais são as linhas que formam, né? O Virgem da forma. E o Peixes, ele não tem muito forma, não. O Peixes, ele é a imensidão, a vastidão. E ele é o macro, ele precisa do Virgem, que é o micro, para ele dar uma forma à alma, né? Que é ali tudo que eu falei para vocês da água e da terra, que é muito frutífero, é muito fértil, né? Então, quando a gente canaliza, quando a gente sente, quando a gente intui, a gente precisa fazer, materializar, realizar isso, né? Assim como a nossa alma. Então, a gente tem esse corpo físico da matéria, nosso veículo, para a gente realizar, manifestar uma expressão do nosso sentir com ele. E acho que essa é a grande questão aí do momento, né, queridos? Enquanto o João não entra, eu tô aqui astrologando com vocês. Então, a grande questão é a gente conseguir se tornar cada vez mais esse canal, esse veículo limpo, cristalino, né, purificado o maior possível, para a gente conseguir que a nossa comunicação, né, o nosso quinto chakra e o segundo chakra, os chakras da expressão, junto com o terceiro chakra do poder da autoconfiança, do poder pessoal, e chegue no quarto chakra, né, e aí tudo se une primeiro, ultrapassa medo, transcende os julgamentos, as resistências, as vozes ilusórias, e a gente consiga o quê? Né, manifestar, comunicar e expressar com clareza, impecabilidade, integridade, coerência o nosso eu, né, o nosso sentir, que o nosso pensar, falar, sentir e agir, né, ou fazer, eles estejam em não só sintonia, como alinhamento, né, como impecabilidade. E aí, quando eles não estão nesse alinhamento, tem um certo conflito. E muito provavelmente vai gerar um sofrimento. Porque a gente não está podendo ser quem a gente é. Não está conseguindo ter liberdade de expressão. Né? A gente está em algum lugar gerando, criando, manifestando uma mentira. Ou uma ilusão, né? Vocês estão gostando dessa parte? Eu continuo falando aqui com vocês, gente, porque, ó, João Piracanga, né? João tá em Piracanga, para quem não sabe, Piracanga é uma comunidade lá no sul da Bahia, perto de Itacaré, e a internet... Ah, a mãe do João tá aqui, ó. Mãe do João Escorpião e o quê? E artesã, será? Irmão do João é Virgem, irmã Peixes e papai Touro. Gente, é uma família de artistas, só pode, porque Escorpião, sentir, alma profunda, né? Virgem, acabei de falar que está no eixo, né, micro-macro. Então, o peixe sente, capta, ele é muito do captar, da percepção, né, do sentir, do intuir. Então, o peixe sente, alguém precisa encontrar uma linguagem, um símbolo, uma forma, né, uma escrita para manifestar de um jeito entendível, inteligível, lógico, em raciocínio, que promova uma conexão, né? A conexão vem da comunicação, do diálogo. O que é o diálogo, né? A gente encontrar palavras, tentar, né? Que traduzam o que a gente sente, e não necessariamente palavras verbais escritas, né? As palavras podem vir numa expressão artística, numa mandala, numa pintura, numa poesia, numa canção, uma melodia, uma dança, uma reza, uma oração, uma bênção. Né? Então, que legal. Aí a outra irmã é Peixes e o pai Touro. Gente, Touro é filho de Vênus, né? Embora tenha uma pegada realmente mais materialista, mais prática,
mas é filho de Vênus e Vênus é o planeta da beleza. Ó, o João mandou uma mensagem aqui, chegou, falando que caiu. João, tô te esperando. Será? Será que ele vai ouvir? Será que ele vai entrar e vai ver? Estamos aí, a gente vai surfando piscianamente com Sol e Mercúrio retrógrado em Câncer, a gente vai surfando a onda, né? Fluindo, se adaptando aí aos movimentos do cosmos. Isso é um ensinamento muito precioso dos planetas retrógrados, né? Quando tá retrógrado, não adianta. Na verdade, nunca adianta, né? Mas, remar contra a maré, mas o retrógrado ele vem mostrar isso bem forte, né? É mais fácil você encarar a onda do que ficar lutando, remando contra a maré ou resistindo à onda, né? É mais fácil você mergulhar e passar pelo tsunami do que tentar enfrentar. Cadê o João, gente? Mãe do João, a Leana, manda uma mensagem aí no WhatsApp para ele entrar, por favor, por gentileza, por amorzinho. Olha, eu tô gostando que tem vários, gente, impressionante, ascendente em Caprica. Muita gente aqui nessa live é terra e água. Na verdade, eu não vi. Teve uma pessoa só que falou que era aquário. Olha lá. A Rica. Aquário, mas com ascendente em peixes, né? Ou seja, são os curadores, né? São os curadores, são os terapeutas, são os sonhadores, são os nutrólogos, nutricionistas. Ai, obrigada. Fala para ele voltar, resgata o João aí, gente. Ainda temos o quê? Temos 15 minutos, veja bem. Começou faz 45 minutos, Carol, mas ainda temos 15 minutos. Eu estou aguardando o meu convidado pisciano voltar do fundo do mar. Ele foi tragado aí pelas ondas do Mercúrio retrógrado. A Grazi falou, eu tenho ascendente Libra e o Leão. Libra também, né? Filho de Vênus, irmão de Touro. Então também tem uma conexão com a arte, né? Com a expressão artística. Basicamente, todos vocês que estão aqui provavelmente sentem um chamado, né? De ajudar, de cuidar, de curar, de salvar, de trazer beleza, como o João estava falando, né? Que a arte, né? A expressão artística, ela tem muito essa missão, né? De suprir essa dor de um descuido que gerou. O João chegou, gente. Um descuido que né, ficou um lugar de feiura ou de vazio. João, você voltou! Nossa, deu uma pane geral na internet aqui em Piracanga. Em toda Piracanga. Pode ser que caia de novo, eu não sei, mas eu voltei. Aê, parabéns, eu estou muito feliz. Eu fiquei aqui explanando sobre astrologia até você voltar. Dei uma aula Poxa, aqui. perdi. Olha, Continua aí uma o que você falou. curiosidade, eu já sei o signo de todo mundo da sua família, sua mãe colocou aqui, escreveu. Seu pai, ela é escorpiana. Ixi, será Ah, aí? parou de Seu novo. pai é taurino, sua irmã é pisciana, seu irmão é virginiano. E a maioria das pessoas aqui na live, João, a maioria foi escrevendo, né, sua tríade astrológica, a maioria é de terra e água. E eu estava falando para a galera que isso dá realmente um match, né? É uma fertilidade, uma possibilidade de manifestação, né? Água e terra é criação. Então eu pego esse link aqui para voltar a falar com você, se é que você está nos ouvindo, não sei. João, será que perdemos o soldado João de novo, gente? Ai, não! Será que a gente vai precisar aceitar e lidar com essa frustração pisciana? Gente, mais? Ai, João saiu, caiu. Poxa, tava tão legal o nosso bate-papo. Vocês estão aí ainda, queridos? Estão, né? Tem muita gente aí ainda.
Bom, o que que eu vou dizer? Eu vou terminar de dar aula aqui para vocês, né? Ah, o João voltou. Aê! Os sonhadores não desistem. Aê, João! Não sei o que Tá tudo fazer. certo. Eu acho que Pois é. um lema de peixes é tá tudo certo, né? Fluir, vamos no flow. Hum, hum. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você estava falando da tríade da terra com a água. É, eu tava falando que tem a maioria das pessoas aqui é terra e água, isso dá match, né? É fonte de criação, é aquele micro macro que eu falei para você antes. Você lembra onde você estava, João? Você lembra que você tava falando com a gente? Eu tinha te perguntado da sensibilidade, você estava Sim, contando sim. o quanto que o seu ambiente, as tribos, né, a sua vivência permitiu a natureza você desenvolver e ter nascido com isso também. Exatamente. Foi o que eu falei. Eu me senti à vontade em estar expressando essa sensibilidade. Nunca tive nenhuma repressão aí nesse sentido. Elas vieram por outros lados, assim, né? Mas por esse lado aí não chegou, não. Que bom, né? Você sentiu em algum momento na sua expressão artística auto-julgamento, João? Tipo, ah, eu não vou fazer isso, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho a técnica adequada, né? Tem outros artistas que já fazem isso, então para que que eu vou fazer? Olha, eu sinto que o meu, como eu posso dizer, que não foi por aí que eu me maltratei, tá? Hum, Eu sinto que por aí, não, por aí eu fui, mas eu deixei de investir onde eu poderia ter investido na minha carreira como artista, sabe? Eu tive outros boicotes, não foi muito por aí, não, nesse sentido de medo de me expressar, né? Eu acho que não. uhum. Eu sempre consegui me expressar bem. Mas é por isso também. Eu optei por expressar aquilo que eu acredito também, mas ao mesmo tempo tem o outro lado, que é um lado do masculino, que eu acho que eu deixei cair um pouco também, né? Essa questão de sustentar, por exemplo, né? Do provedor. Eu poderia prover mais, até me autoprover mais, se eu tivesse investido mais em algumas coisas, mas eu sempre, talvez eu tenha me esquivado, tenha usado a sensibilidade para me esquivar da responsabilidade de algumas coisas, sabe? Eu acho que foi mais por aí, consigo perceber mais por esse sentido aí. Perfeito. Nossa, muito legal você compartilhar isso, porque até numa live recente que eu fiz com um amigo que trabalha com sexualidade e intimidade sagrada, a gente trabalhou bastante, né, isso nos homens e nas mulheres, dos homens que são super sensíveis, né, e tem esse feminino todo aflorado, mas acaba tendo uma descompensação no masculino, né? E, enfim, não só nos homens, né? Nas pessoas em geral. Mas a gente estava trabalhando essa parte da sexualidade sagrada, a gente pegou bem esse ponto com os homens. João, como a gente tem pouco tempo, né? Devido às quedas aí, eu vou fazer acho que é a minha última pergunta para você sobre a sua conexão com o divino, né? Que é algo bem pisciano, né? Que você mencionou muitas vezes, espiritualidade, sagrado, natureza. Como que foi, se desde criança e a sua arte, né, João? A sua arte expressa totalmente essa espiritualidade, né? Para além de religião, de dogmas, não é isso, né? A espiritualidade é essa conexão do macro, essa conexão do tudo, todo, todos os seres, né? E por fim, assim, se você puder falar disso, e a gente finalizar com a chamada do nosso flyer, né?
que é a arte como ampliação da expansão da percepção do nosso olhar, né? Se você pode falar para a gente como que a arte te ajudou e como que essa ferramenta de autoconhecimento, que precisa ser muito mais valorizada, é preciosa para a gente expandir a consciência, né? Bom, eu não sei se eu consegui captar tudo, mas eu vou lá. Perdão. Em relação à espiritualidade, eu já experimentei muita coisa. Já busquei muita coisa, né? Eu reconheço a importância de tudo que eu encontrei. É claro que tem coisas que fazem mais sentido, que fizeram mais sentido, outras menos. Reconheço a importância de professores e mestres espirituais que passaram na minha vida, né? Mas a natureza, ela sempre foi um lugar intocável, assim, nessa minha conexão, sabe? Eu nunca duvidei. Em relação às outras coisas que eu experimento, eu ainda tenho um pouco de dúvida, sabe? Não tenho uma certeza absoluta de que é o caminho certo, porque vem do ser humano, sabe? Mas eu também reconheço que o ser humano é natureza. Eu acho que eu estou nesse estudo agora, sabe? De reconhecer nós como seres que estamos em evolução também. Então, o erro que eu não vejo na natureza é muito fácil a gente ver nos homens, né? A natureza, para mim, é uma fonte de inteligência divina. O ser humano não consigo ter isso como referência ainda, por conta das dores, por conta dos choques que a gente vive, né? Mas acho que isso é um aprendizado que nós estamos vivendo, que a gente está tão identificado, né, com o sofrimento humano que a gente duvida da, de quem nós somos, né? Do poder divino que nós somos também. Eu duvido do meu, eu duvido de todos, né? Porque se está fazendo o outro sofrer, né? Enfim. Então é um tema assim que eu sinto que vale aprofundar, né? Nesse estudo. Mas Sim. entender o ser humano como parte de um processo evolutivo, eu acho que é importante, porque eu tinha muita resistência com o ser humano. Eu lembro de eu muito jovem falando, cara, tem que acabar, a gente tem que sair da face da Terra, essa é a solução. Eu acreditava nisso, entende? Mas eu já começo a me abrir para uma outra perspectiva, né? De compreender o ser humano como uma espécie em evolução também. E é claro que De tem incluir, né? É claro que tem muitos conhecimentos, né, em religiões e outros conhecimentos acerca de nós, seres humanos, como civilização nesse momento. Já passaram outras, já tiveram aprendizados. Se a gente desencarnar aqui, dizem que a gente perder essa oportunidade, a gente vai ter que encarnar em outro lugar aí que não deve estar tão bonitinho. Tem essas coisas aí, né? Mas eu não vivi isso, né? Não me lembro também se eu vivi ou não, então eu não posso dizer. Eu sei do aqui e agora. Então, eu vou tentar fazer o meu melhor agora, né? O que eu posso fazer agora, eu vou tentar fazer. Tentar me melhorar aqui nesse momento, né? Então, a arte na E, minha vida faz parte desse processo também, né? Eu acredito muito nessa inteligência maior que nós também somos capazes de expressar. No meu caso, eu gosto de expressar através da beleza, né? Sensibilizar, que eu acho que a beleza coloca a gente num outro estado de espírito. Pelo menos a minha conexão com a beleza é outra. Eu falo pelo meu jardim. Quando o meu jardim está meio bagunçado, eu não me sinto tão bem quando eu vou lá, dou aquele cuidado. Agora na quarentena eu dei um cuidado assim no meu jardim, tá todo florido, né? Me dá uma sensação tão boa de estar nesse ambiente, né? Então imagina a gente poder viver num ambiente planetário, harmônico, né? Com as florestas todas, né, no seu devido lugar, com os mares sem poluição. Eu tenho certeza que a gente se sentiria melhor, né? arrou. Nossa, gratidão, João. A gente vai terminar, porque o Instagram falou aqui que tem 20 segundos agora, então acho que a sua fala veio, tipo, fechar com chave de ouro para, né, redecorarmos o mundo com a nossa beleza externa a partir do reflexo da beleza interna. Gratidão, João, e Gratidão. gratidão